A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Hoje é o dia 38 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 19 até o capítulo 21 de Levítico. Estamos lendo o livro de Levítico, amém? E o versículo devocional nosso de hoje se encontra no capítulo 20 e o verso de número 26. E diz assim a palavra do Senhor: Sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. Amém? Amados, nós já lemos uma boa porção aí, do início da Bíblia, já lemos Gênesis, Êxodo, e agora estamos aí já para lá da metade de Levítico, né? E o livro de Levítico, ele nos exorta muito à santidade, à separação, a fazer as coisas para Deus com excelência, de acordo com aquilo que ele prescreveu, né? Deus não aceita uma tarefa feita para ele de outra forma que ele não tenha ordenado. Nós vimos isso, com os dois filhos de Arão, que morreram diante do altar consumidos pelo fogo de Deus. Então nós vimos que Deus é um Deus exigente. Nós vimos também que para cada tipo de necessidade do homem existia um tipo de oferta e sacrifício diferente. Então nós tínhamos ofertas de cereais, tínhamos ofertas completamente queimadas, Nós vimos que havia uma oferta diferente para pecado, outra para clamor, e um exemplo para a santificação do sacerdócio, existia outro tipo de oferta. Nós vimos também que havia até uma roupa diferente para o sacerdote, porque o sacerdote deveria vestir uma roupa que demonstrasse santidade e que ele representasse diante de Deus as 12 tribos de Israel, Então nós vimos ali que a roupa dele era completamente preparada para aquele momento que era santo, Nós vimos também que, além de tudo isso, Deus ele deu normas e regras adequadas para cada momento da vida do ser humano. O livro de Levítico não é um livro específico para falar de normas de sacrifícios, mas é um livro específico para falar sobre normas que Deus considera santas e normas que ele considera impuras. Então nós vimos que não é qualquer pessoa que poderia entrar no tabernáculo, não é qualquer pessoa que poderia oferecer adoração, e não era em qualquer momento que essa pessoa também, que ainda que fosse escolhida, poderia oferecê-lo, E nós chegamos a ver também, por exemplo, que Deus tinha normas até mesmo para enfermidades. Quais tipos de enfermidades a pessoa poderia permanecer no meio do povo e quais tipos de enfermidade não poderiam, como por exemplo a lepra. E nós vimos também que coisas comuns do nosso dia a dia, como por exemplo a menstruação da mulher, mensal, fazia dela uma pessoa impura, então ela deveria ser retirada do meio do arraial. No mesmo caso seria no nascimento de uma criança, como no parto a mulher derramava muito sangue e ela tinha alguns dias em que ela poderia derramar sangue ainda, então ela também era considerada impura e deveria ser retirada do arraial. O mesmo valeria para um homem que tivesse escorrimento de sêmen, Ele também era impuro e deveria ser retirado do arraial. Então assim, tinha muitas normas. Nós vimos, por exemplo, que também não era com qualquer pessoa que você poderia se casar ou que você poderia ter relações, Porque na maioria dos casos em que as pessoas consideram algo comum, para Deus era algo, vou mudar minha frase, é algo pecaminoso, amém? E quando nós chegamos no capítulo 19 até o capítulo 20, nós vemos que existe praticamente uma repetição da maioria das leis. Uma ou outra vai ser um pouquinho diferente, ele vai apresentar algo novo, vai acrescentar algo, mas na maioria são leis e normas repetitivas, que ele vai repetir para o povo. Então, por exemplo, ele vai falar novamente para não fazer imagens, ele vai falar para não consagrar o seu filho a Moloque, ele vai falar, por exemplo, novamente sobre as relações íntimas,
com quem que você poderia casar, com quem que você poderia ter relações, né? E vale a pena ler. São capítulos muito importantes, tá bom? E no capítulo 21, nós vamos ver novamente leis para o sacerdote, inclusive leis sobre quem o sacerdote, com quem ele poderia casar e com que tipo de pessoa ele poderia casar, né? Mas o versículo que nós separamos para o devocional, que é o versículo 26, ele praticamente resume, né, o porquê Deus exigia tanto do povo de Israel. Por que Deus hoje também exige tanto de mim e tanto de você que somos cristãos, né? E aqui eu não estou falando de religião, estou falando do cristianismo, né? E o texto disse que nós deveríamos ser santos para Deus. Nós não somos santos para os homens, nós somos santos para Deus, certo? É como, nós temos que imaginar essa figura como de uma mulher se arrumando, se produzindo, se lavando, ficando perfumada, não para os outros homens, e sim para o seu esposo. Porque ele diz, sejam santos para mim. Aí ele vai explicar o porquê. Ele diz, porque eu, o Senhor, sou santo, certo? E ele vai dizer que a santidade é devida a Deus, porque o Deus com quem nós estamos nos casando, o Deus com quem nós estamos tendo um relacionamento, é santo também. E nós devemos estar no mesmo padrão, no mesmo nível de santidade que ele está, certo? E ele vai dar mais um motivo. E os separei dos outros povos, para que sejam meus. Então Deus está dizendo que nós temos dois motivos claros para nos santificarmos para ele. O primeiro é que nós somos dele, e ele é santo, nós devemos ser santos como ele é, certo? Pedro vai dizer isso também. E o segundo motivo é que de todas as nações Deus tinha separado Israel. Nós hoje não é diferente. De todos os seres da terra, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Deus, foram separados dos outros homens. Para quê, pastor? Eles foram separados para serem chamados de povo de Deus, para que sejam dele, certo? Jesus disse, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Jesus nos separou. Ele disse que haviam ovelhas de outros apriscos fora de Israel que ele queria resgatar. E essas ovelhas éramos nós. Então Deus tem nos separado de todo mundo. Você que crê em Deus, você que crê na palavra de Deus, você que busca a Deus e busca a sua salvação, você não pode ser igual ao mundo. Por quê? Porque Deus te separou dele. É como ele olhasse várias moças e escolhesse uma para pagar o dote pelo seu casamento. E essa moça somos nós, a igreja dele. Amém? Nós somos a noiva que ele escolheu, que ele comprou, que ele resgatou para ele. Amém? Então, se existe um motivo para que nós venhamos nos santificar, o motivo é claro e o motivo é plausível. Primeiro, porque o nosso noivo é santo e nós devemos ser santos como ele é. O segundo é que nós não somos mais de nós mesmos e também não somos mais do mundo. O nosso Deus nos tomou para ele. Se você ler o capítulo 20 com atenção, você vai observar que Deus não queria que eles fossem igual às outras nações. Então as outras nações, elas tinham vários deuses, elas tinham imagens, elas se deitavam com qualquer pessoa, inclusive com animais, né? Essas nações comiam coisas impuras, essas nações, elas desrespeitavam os pais, essas nações matavam seus filhos aos seus deuses, inclusive o tal do Moloque. Você for observar, esse tipo de sacrifício Deus considerava como uma prostituição. Era como se você estivesse traindo Deus, e hoje não é diferente, tá? Ele vai falar também sobre, por exemplo, você consultar adivinhos, que as outras nações faziam. Nós não devemos fazer isso. Inclusive pessoas que procuram profetas para querer serem revelados. É como você querer procurar um adivinho. Uma coisa é Deus ter algo para te entregar. Outra coisa é você procurar pessoas para ficarem te revelando. Isso para Deus soa como prostituição. Então Deus queria que aquele povo de Israel fosse diferente. E hoje, quando nós lemos Levítico, o que Deus quer é que nós, o povo dele, o povo do Senhor, o povo cristão, seja diferente do restante das pessoas
que estão no mundo. Sejamos santos então, porque o nosso Deus é santo e Ele nos separou para Ele. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós oramos a Ti e clamamos, ó Pai, pela Tua bondade. A Tua palavra nos disse hoje que o Senhor, sendo santo, quer um povo santo para Ti. E o motivo pelo qual o Senhor nos quer santo é porque o Senhor é santo e não aceita o pecado diante dos Seus olhos. O segundo motivo é que nós devemos ser diferentes das outras nações e dos outros povos, porque o Senhor nos separou para Ti. Senhor, então nos santifica nessa manhã, remove de nós tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecaminoso e coloca em nós tudo aquilo que é puro, santo, aplausível e agradável diante de Ti, para que possamos ser um povo e uma nação santa diante do Senhor. Somos um reino de sacerdotes, homens e mulheres que podem invocar o Teu nome. Faça-nos santo para isso, para que o Seu nome seja glorificado e que nós venhamos ter uma vida digna diante do Teu altar. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos nessa manhã, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Deixe o seu like se você tem gostado desse material, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, incentive alguém a ler a Bíblia junto com você e junto comigo. Amém? Se você não está inscrito no canal da igreja, se inscreva e toque no sininho aí. Todas as manhãs você terá aí a leitura de um devocional e uma aplicação para a sua vida. Que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira. Estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome